Hola, estamos aquí nuevamente con ustedes en este propósito nuestro de dar a conocer la trilogía analítica. Y qué mejor que darla a conocer a través de las personas que han estado vinculadas profundamente a la trilogía analítica y a su desarrollo en el mundo. Una de estas personas muy importante por lo demás es el ingeniero César Soos, quien nos acompaña hoy y con quien vamos a tener un intercambio de ideas y nos va a enseñar cosas acerca de la comprensión más clara que podemos tener de la trilogía analítica desde un elemento fundamental que es la física, la nueva física que se llama ahora desde el punto de vista del doctor Norberto Keppe o energética, ¿no? Bueno, buenas tardes, ahora sí, buenas noches a las personas que nos estén viendo a otra hora o buenos días. Y aquí está con nosotros César Soos. Hola, ¿qué tal? Olá, bom dia, olá a todos, né? É um prazer imenso, Dr. Prieto, estar aqui para poder responder algumas coisas e falar sobre a trilogia analítica. É um prazer. El placer es nuestro. César, a través de todas estas charlas que hemos tenido en compañía de Roberto, hemos conocido algunas cosas de diferentes áreas del conocimiento, que tiene que ver con el desarrollo del ser humano en general, pero también particularmente con la trilogía analítica. Sabemos que tú eres ingeniero, que te graduaste de una universidad conocida en Brasil, pero sería interesante para las personas saber cómo es que tú llegas a contactarte con la trilogía analítica en ese tiempo, que creo que no se llamaba ni así, pero ¿cómo fue ese encuentro tuyo con esa ciencia y con esa persona que la ha desarrollado a través del tiempo, que es el doctor Norberto Keppe? Sim, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque eu posso dizer que eu represento uma classe de pessoas que estão em busca do transcendente. Eles estão em busca da interioridade, de coisas psicológicas para melhorar a própria vida. Porque os engenheiros eles estão muito focados em cálculos e numa vida exterior, numa vida mecanizada. E todos nós sentimos necessidade de um contato com o próprio interior. E ao longo da nossa carreira, muito estudo de matemática, de física, leva a gente para o mundo exterior e distancia a gente do mundo interior. E a gente sente muita necessidade disso. E foi essa necessidade que me fez buscar os trabalhos psicológicos. E foi aí que eu conheci o trabalho do Dr. Norberto Keppe, que me fez conhecer melhor como eu sou por dentro, entende? A máquina interior, vamos dizer assim. ¿Y eso qué marca en la vida de César Sos ese encuentro? Olha, o que me marca é uma busca espiritual muito grande que eu tive ao longo de toda a minha vida. Eu sempre, quando criança, eu tive percepções do mundo espiritual que não puderam ser faladas muito abertamente, porque eram tidas como loucura ou delírios, entende? E a ciência convencional, a ciência psicológica, que é baseada em elementos físicos, ela não dá suporte científico para analisar os chamados fenômenos paranormais, entende? Ok. E eu como engenheiro, mas eu ao mesmo tempo eu gostava muito de física, eu sou apaixonado pela ciência, pela matemática, pela física. Então eu sempre achei muito difícil conciliar esses dois campos, o campo interno da mente com o campo externo das máquinas, entende? E o trabalho do Dr. Keppe, ele foi o único trabalho que eu encontrei que fez uma união harmônica entre o exterior e o interior psicológico. ¿Y cómo hace un ingeniero formado en las ciencias exactas, la matemática y todo esto, para empezar a aclimatar dentro de sí
ese concepto nuevo de espiritualidad, de trascendencia? Isso é muito interessante, essa pergunta, doutor Prieto, pelo seguinte, a ciência como um todo, ela tende a ver a matéria como origem de qualquer fenômeno da realidade. Por exemplo, a física acha que toda a realidade é feita de átomos. Os átomos fazem tudo. A psicologia acha que as reações neurológicas produzem os pensamentos. Então, sempre o elemento material está na base de qualquer fenômeno, seja ele físico ou mental, espiritual. Então, o que acontece? O que acontece com a alma da pessoa depois que ela morre? Se eu acredito que a alma vem do corpo físico, quando morre o corpo físico, a alma desaparece. Não é verdade? Mas a realidade mostra coisas diferentes. A realidade mostra que a alma sobreexiste à existência do corpo físico. Então, nós precisamos de uma ciência que trabalhe mais o campo energético, a qual a alma pertence, do que ao campo estritamente físico, típico do corpo. Y no se presentó, digamos, para decirlo en términos coloquiales, una cierta cortocircuito entre un concepto desde la formación oficial materialista y algo que comenzaba a llegar como eso de la trascendencia, la trascendentalidad. ¿Cómo actúa eso dentro de un ingeniero? Olha, esse é outro ponto interessante. O ponto de ligação disso é o seguinte, é um fenômeno da física chamado ressonância. A ressonância, ela significa comunicação. Então, se eu tenho uma comunicação com o senhor, por exemplo, eu estou em ressonância com o senhor. Se o senhor não estiver em ressonância comigo, o senhor não entende aquilo que eu falo. Certo? Mesmo que o senhor entenda as minhas palavras, o senhor não vai entender o sentido delas. E a mesma coisa acontece com o conhecimento. Para que o ser humano tenha conhecimento, ele precisa estar em ressonância com a fonte do conhecimento. E qual é essa fonte do conhecimento se ela não é material? É espiritual. E quem é a origem do conhecimento? É o ser divino, o Criador, aquele que nós chamamos de Deus. Se eu não tiver ressonância com Deus, eu não tenho conhecimento. Ok, ahí aparecen dos elementos fundamentales. Por lo menos uno, claro, es eso que llaman resonancia, que me parece que es un punto clave, ¿no? La resonancia, incluso podríamos decir que es por resonancia que nos estamos comunicando en este momento, porque tú no hablas español, pero estás entendiendo las preguntas que hacemos nosotros desde aquí con toda claridad y uno lo siente, uno percibe que hay un entendimiento porque existe eso que quedó muy bien explicado, que es la resonancia, ¿no? ¿Es así? Sim, é isso. A ressonância, para o pessoal entender melhor o que significa, vamos pegar um exemplo do dia a dia. Quando eu tenho um rádio e eu sintonizo o rádio numa determinada estação, eu sintonizei o aparelho com a estação transmissora. Então, o rádio entrou em ressonância com a estação. Por isso que o rádio emite a música ou a programação da estação. Se eu mexer o botão do rádio ligeiramente, eu vou começar a ouvir um chiado. Isso significa que eu perdi a sintonia, eu perdi a ressonância com a fonte. Então, eu perco a comunicação, eu perco o conhecimento. Todo conhecimento do ser humano vem de modo semelhante. Quando eu me sintonizo com a fonte, eu tenho o conhecimento verdadeiro. E se eu me dessintonizo, então eu começo a ter maus pensamentos, más ideias, e tudo dá errado para mim na vida. A doença vem daí.
ahí entraría otro elemento que yo alcanzo a percibir, he oído, pero no tendría la información para profundizar, pero nos puedes ayudar, y es lo de la vibración, ¿sí? Sim, Hablamos de resonancia y la vibración. sim, esse é outro ponto interessante. Eu já não sei se eu estou falando de engenharia ou de psicologia, mas a ressonância, ela implica numa causa que é a vibração. A causa da ressonância é a vibração. O que é vibração? Vibração é um equilíbrio de forças complementares. O coração, por exemplo, ele vibra. A gente diz que ele pulsa, né? Então, essa pulsação é uma combinação de dois movimentos, de expansão e de contração. Expansão e contração. Então, a vibração é exatamente isso: expansão e contração. Conforme a velocidade de expansão e contração, eu tenho uma vibração diferente. E essas vibrações diferentes causam ressonâncias diferentes. E essas ressonâncias diferentes causam formas diferentes. E essas formas é que são os seres criados da natureza. Ah, hablamos de la resonancia y la vibración de las formas. Isso. Ah, que Roberto, que ha tenido una experiencia tan cercana al trabajo con esa tecnología que tenemos que tocar definitivamente porque es un punto básico, sería interesante que nos contaras también, Roberto, a través de la interacción con César y su trabajo, cómo es que aparece eso de la tecnología Kepe Motor. Ujú. Bueno, la tecnología Kepe Motor empezó incluso con la intervención de César, ¿no? César empezó a llevar libros a Dr. Kepe cuando él estudiaba profundamente metafísica en Francia. Y eso es muy interesante porque en el exacto momento en que Dr. Kepe se profundizaba en la metafísica, viene César con la cuestión de la física y le trae libros y ahí despierta Dr. Kepe para que él empiece un entendimiento entre esos dos campos. Entonces, la metafísica trilógica tiene todo que ver, todo a ver, o no sé si se dice así exactamente, con el aspecto de la física, ¿no? Y Dr. Kepe empieza a trabajar con la física, comparando la física, el aspecto psicológico también. Él hace una integración de su psicoanálisis integral con la física y empieza a notar que todo ese campo de la física estaba al contrario de lo que debería ser, ¿no? Entonces, él empieza a notar que todo el aspecto básico de todo lo que existe estaba invertido con la fórmula de Einstein, ¿no? Que nos dice que energía se produce en velocidad multiplicado por masa al cuadrado, ¿no? Y Dr. Kepp empieza a ver que, incluso César me explicó muy bien eso, que es una fórmula ateísta, ¿no? Que, ¿por qué? Porque si uno pone ahí, multiplica uno por la masa, eso viene uno, entonces existe uno de energía. Si no hay masa, o sea, materia, entonces la fórmula de Einstein propone que si nosotros, digamos, no tenemos la materia, no existe el campo espiritual. Entonces sería como si al terminar esta vida, nuestra vida material aquí, no hay nada más después, ¿no? Esa sería la fórmula de Einstein. Y Dr. Keppe empieza a ver que exactamente al contrario, que todo se produce a través de la energía, ¿no? Entonces, en ese sentido, él adapta muy bien al campo psicoanalítico, a ese campo de la física.
¿Por qué? Porque él ya notaba que todo lo que interfiere en el campo material, incluso nuestras enfermedades, nuestra salud, depende de esa energía vital inicial que Tesla llamó de escalar y que otros llaman de prana, otro chi, otras formas de otras culturas que entiende esa energía principal, básica. Éter también, ¿no? Entonces el doctor Keppe nota que todo el campo de la física está al contrario y que la manera como lidiamos con el campo de la física, eso nos va a llevar fatalmente a destruir incluso nuestro planeta. O sea, eso nos perjudica en términos de salud, porque nosotros no notamos esa resonancia equivocada que César explicaba. O sea, si nosotros no resonamos con el Creador, ¿con quién estamos resonando? ¿No? Esa es la cuestión. Entonces el ser humano, al dejar resonar con el Creador, él empezó a distorsionar su campo energético. Y todo lo que él produce en el campo científico también lo hace distorsionado, utilizando materia. Entonces, en ese sentido, interpretamos nuestra existencia, como César hablaba, como algo que viniera del campo material, eliminando la realidad que es la energía. La energía sostiene todo. La energía sostiene el planeta, el universo. Entonces, la energética es anterior a la materia. Y él nota eso, que esa resonancia que César habla, tenemos que tener esa resonancia interna en los tres campos del conocimiento. Tenemos que resonar con el teológico, tenemos que resonar con el filosófico y también con el científico. Entonces, esa separación, esa dicotomía que hay entre esos campos, incluso por esas interpretaciones equivocadas, nos llevó no solo a vivir de una forma patológica, invertida, ¿no? Destruyendo el propio cuerpo, la vida y el planeta. Entonces yo creo que en ese sentido, César también, a través de los estudios de la nueva física de Keppe, empezó a notar que nosotros fabricamos los motores de forma invertida, ¿no? Utilizando el campo material de la energía, de la corriente eléctrica. ¿Y qué hace César, Robertinho, Alex, ¿no? Empiezan a trabajar con los estudios de eso y desarrolla un motor que no utiliza ese principio de extraer energía de materia, ¿no? De buscar allá en las hidroeléctricas, en las plantas atómicas, y capta esa energía que nos alimenta en el cerebro, en nuestra vida, en nuestro corazón, como decía César, que hace pulsar la vida en nuestro interior. Esa energía también mueve motores, ¿no? Podríamos utilizar esa energía limpia y salvar el planeta. Es una propuesta ecológica muy seria, ¿no? De que hay motores ya, desarrollamos, lo ponemos en un ventilador y notamos que cuanto más eliminamos la corriente eléctrica y aumentamos el campo magnético, más ahorro de energía conseguimos y con una energía benéfica a la salud y al ambiente. Entonces, eso me hace, perdóname que te interrumpa, eso me hace llamar la atención acerca de un elemento que a mí me parece fundamental para aterrizar un poco, porque muchas personas no saben de qué es metafísica sí. otras áreas que no son de uso común de las personas. Pero estamos hablando de motores, estamos hablando de ventiladores, estamos hablando de la tecnología Keppe Motor. Ahora yo te pregunto, César, ¿cómo interactúa la tecnología Keppe Motor de una manera sencilla
cómo interactúa con el organismo humano, con el ser humano. Certo. Como eu estava dizendo, a física convencional vê a energia vindo da matéria. Então, quando eu pego um ímã, magneto, como que é magneto em espanhol? Magneto, igual, imán. Magneto, Igual. ímã. Se eu pegar um ímã, o campo magnético do ímã, o cientista acha que vem da matéria do ímã. Se eu acho que a matéria do ímã produz o magnetismo, então o que é que eu posso tirar daí? Eletricidade, certo? É o que eles fazem. Agora, se eu começo a ver o ímã como uma espécie de antena, que ela pega a energia de fora e transfere em magnetismo, então a matéria do ímã, para mim, passa a ser um intermédio e não a causa da energia. Se ela é o intermédio da energia, eu tenho que fazer ela entrar em ressonância com as bobinas do estator do motor. Sabe o estator? O motor tem uma parte que é cobre. Então eu faço o cobre da bobina entrar em ressonância com os ímãs do rotor. Quando eles entram em ressonância, o ímã funciona como uma bomba d'água, só que não de água, mas de energia de fora. Começa a chupar energia e jogar para o ambiente na forma de magnetismo. E esse magnetismo espalha para o ambiente. Como ele é uma energia natural, ele é aceito naturalmente por todo o organismo vivo, seja ele animal ou planta. E até mesmo minerais que vão acabar captando essa energia e acumulando. Isso energiza o ambiente. É assim que funciona. Ah, ok. Entonces, podríamos decir que esa interacción con el magnetismo que capta el motor puede, de alguna manera, empezar a equilibrar al ser humano, incluso llegando, qué sé yo, me corrigen, a actuar sobre su resonancia y sobre su nivel de vibración para que vayan armonizándose. ¿Es así? Sim, exatamente. Sim. Nós não podemos nos esquecer que o magnetismo ao qual o Dr. Kepp se refere, ele é esse magnetismo transcendente que o ímã capta e transforma num magnetismo sensível que eu posso medir. Mas o magnetismo da atmosfera, ele é insensível, ele não dá para ser medido diretamente. E ele é a causa da vida no planeta Terra. Sem esse magnetismo, nada vive. Ahora, hay un ambiente, digamos, en el área científica, acerca de la implementación de la visión desde la física cuántica, ¿sí? Sí. Y cuando nosotros vemos, digamos, el enfoque desde la nueva física, hay una diferencia. ¿Cómo le explicamos esa diferencia entre lo cuántico y lo energético a la gente? Isso, tanta gente me faz essa pergunta. Ela é praticamente óbvia para quem estuda o trabalho do Dr. Kepp. A palavra é inversão. Okay. Vou explicar. O nome física quântica tem dois grandes erros metafísicos. O primeiro, física. Física diz que tudo na realidade nasce no físico. Já é a primeira inversão. E o segundo erro é quântico, que tudo é quantificável. É óbvio, você só quantifica aquilo que é particular, aquilo que é material. O que não é material, você não quantifica. Então, toda a física quântica, ela é baseada em Aristóteles, porque se baseia na matéria e naquilo que é contável. O Dr. Kepp criou a energética, que se baseia não no menor, na partícula, mas se baseia no maior, na energia. Então, para a física keppiana, para a energética, tudo vem da energia para a partícula, para a matéria. E na quântica, tudo é de baixo para cima. Dá para entender? Sim, então, sim.
quando a física quântica fala de energia transcendente, ela fala de uma energia produzida pela matéria, pelas partículas. E nós falamos de uma energia produzida por Deus. Olha a diferença de um falar que vem da partícula e o outro falar que vem de Deus. É a mesma coisa que Darwin, que fala que a origem do homem vem do macaco, e nós falamos que a origem vem do ser criador, o ser divino. É a mesma coisa. Yo creo que queda suficientemente explicado. Me parece a mí que hay un punto donde podemos de alguna manera adentrarnos un poquito más, y es la práctica del psicoanálisis integral, obviamente. Por ejemplo, cuando una persona me pregunta o cuando yo intento explicar que si usted percibe un fenómeno por la mitad, usted no está percibiendo la mitad del fenómeno, sino el fenómeno al contrario. ¿Sí? Yo lo entiendo, pero ¿cómo hacemos desde una forma de comunicación más sencilla para que la gente entendiera en la práctica eso? Olha, o Aristóteles, na sua inversão, ele falava que uma planta vem depois da semente. Você tem uma semente e quando ela cresce, ela dá uma planta, certo? É assim que nós entendemos. Mas ele só enxergava metade do fenômeno. Por isso, o fenômeno está invertido. Como que está invertido? A realidade é que a própria semente contém o formato da planta dentro dela, na forma energética. A semente, ela não é a origem da árvore. A semente capta a árvore da energética, que através da semente produz a árvore. Então, vê, aí está a inversão. Não vem do menor para o maior, vem do maior para o menor. Então, a árvore física, ela nada mais é do que a manifestação energética do plano espiritual através da semente. E assim que é o ser humano também. Quando o ser humano ele é feito através da junção do óvulo mais o espermatozoide, que forma o zigoto, né? O zigoto. Então, naquele exato momento da formação, nasce um ser novo. E esse ser, Dr. Prieto, ele já é completo, ele já tem emoções, pensamentos, sentimentos, e por incrível que pareça, ele já tem escolha. Ele já está escolhendo no plano espiritual o que ele vai ser no futuro. Ele já escolhe dentro do útero da mãe. Entende? Então, essa que é a inversão, a gente achar que tudo vem da matéria para frente, e não que a matéria nada mais é do que um receptáculo daquilo que foi feito primeiro no plano espiritual. Ah, tá. Entende agora? Capta metade do fenômeno, capta ao contrário? Sí, claro. Claro, ahí sí queda absolutamente claro y se puede de alguna manera en la comunicación con los pacientes, por ejemplo, darles un ejemplo más sencillo como ese para que puedan captar la idea en general, ¿no? Porque eso, a mi entender, yo creo que eso se puede aplicar en todas las áreas del conocimiento. Todas as áreas, doutor, todas. Y lo psíquico es un elemento fundamental de nuestro trabajo y ahí puede ser explicado eso, ¿no? Sabe, o Dr. Norberto Kepp, na tese de doutorado dele, é Psicanálise Integral, que ele lançou em 1967, tem um trecho lá que ele diz o seguinte: o ser humano não fica doente porque ele não dá vazão aos seus instintos, especialmente sexuais, como Freud dizia. Mas ele fica doente porque ele rejeita a sua vida transcendental. É isso que deixa o ser humano doente. Isso cambia a perspectiva completamente. Completamente, doutor. Porque salimos de la materia, de lo particular, del detalle, a algo trascendente y que marca el contexto de vida de un ser humano a todo nivel, psíquico, espiritual, orgánico. E a propósito, doutor, já que a gente está falando nesse assunto, ultimamente o Dr. Kepp tem enfatizado que o ser humano ele é um anjo humano. Ele não é um animal racional, como Aristóteles colocava, que vem de baixo para cima. Ele é um anjo humano
ele vem de cima para baixo. Então, essa visão muda tudo, a visão do ser humano. Nós somos muito mais espíritos do que matéria. Yo creo que con todos esos puntos que han tocado ustedes, la expectativa que se genera es mucho, ¿no? Yo quisiera intentar comprometerlos en hacer un cursito pequeño sobre estas cosas de la física para este país, para subir la resonancia de las personas de este país, para que viviremos a otro nivel y se resuelvan tantos problemas que nos aquejan desde hace tantos años, ¿no? Somos la puerta de América, pero también somos la trastienda de los Estados Unidos y también somos un cúmulo de problemas graves que a lo largo de los años nos han causado muchos inconvenientes. Entonces, de pronto, ese aporte que ustedes pudieran hacer a través de un curso pequeño de física, de elementos básicos, también adentrando a las personas en la ciencia real, no en la invertida, como decimos, sino en la ciencia real, sería de gran utilidad, ¿no? ¿A ustedes les suena la idea? Doutor Prieto, nós podemos pensar nisso imediatamente, seria um prazer imenso, porque a nossa finalidade ao ter contato com essa ciência realmente é espalhar ela para o mundo, porque nós estamos vendo o mundo caminhar para o desastre. E nós temos a chave na mão. Por isso a gente precisa fazer isso com uma certa urgência. Então o senhor pode contar comigo, eu estou à disposição. Tenho certeza absoluta que através do meu grande amigo Roberto, que a gente já é amigo de muitos anos, a gente pode articular isso aí que o senhor está falando. Bueno, no se diga más, que sea un compromiso ya. Vamos a finalizar los detalles y a echar a andar esa propuesta que sería, se los digo con todo el corazón, sería algo absolutamente grande para un país como el mío, como este, que tiene tantas dificultades y que recibiría una ayuda inconmensurable, ¿no? Sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo, sus palabras, su conocimiento, la interacción, la generosidad para con nosotros, ¿no? Y entonces les envío desde aquí, desde nuestro país, un gran abrazo y un agradecimiento profundo y seguimos en la conversación porque esto se tiene que concretar, ¿no? Exacto. Ha sido un gusto, entonces abrazos a nuestros hermanos colombianos y hasta el curso. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, César. Chao, doctor Francisco. Chao, chao.